E você que está conosco, o tema já está aí, né? Aprendendo com o jovem Davi a vencer. Hoje nós aprendemos muito com aquele que ungiu a Davi, com Samuel, né? A sua vida, o seu ministério diante do povo de Deus, promovendo vitórias ao povo de Deus, desafiando o povo a mudar a direção dos seus atos, a mudar o rumo dos desejos dos seus corações, a voltar para Deus. E nós vimos o que Deus promoveu. Deus deu vitória ao povo de Deus contra os filisteus, e desde o tempo de Samuel, enquanto ele era juiz deste povo, não houve guerra, houve paz, houve prosperidade no povo de Israel. Mas o povo escolheu um rei. Deus permitiu que isto acontecesse. Esse rei foi Saul. E logo de imediato, no início do seu reino, Deus retirou de Saul o seu espírito e permitiu que um espírito ruim entrasse em seu coração, porque Saul tinha desobedecido às ordens de Deus, ministrada através de Samuel, o profeta de Deus. Mais uma vez o povo de Deus cai na desobediência, e por causa dessa desobediência, ele vai enfrentar as consequências. Enquanto Samuel administrava e julgava o povo teve paz e viveu conforme a vontade de Deus e prosperou. Mas quando Saul assumiu o seu reinado, ele errou, pecou, e Deus retirou dele o seu espírito e colocou o seu espírito na vida, no coração de um jovem conhecido como Davi, 8º filho de Jessé, já velhinho, já bem idoso, mas teve o privilégio de ver dentro da sua linhagem o 2º rei de Israel, mas o 1º rei de Israel, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E Samuel ungiu a Davi, e ele começou a sua caminhada para conquistar o trono de Israel, porque esta era a vontade de Deus. E nós vamos aprender com esse jovem. E eu quero destacar dentro do texto que nós escolhemos, que Deus colocou no nosso coração para esta noite, 1 Samuel capítulo 17, eu quero destacar o versículo 37 e o versículo 46. Eu queria que você, na sua Bíblia, lesse comigo o versículo 37 e também pudesse ler comigo o versículo 46 dentro do capítulo 17 e pudesse manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer a exposição de alguns versículos, de algumas situações que esse texto nos apresenta, e é importante que você possa manter a palavra de Deus aberta nesse capítulo 17 de 1 Samuel. O primeiro versículo que eu quero convidar você a ler conosco é o versículo 37, que já está aí colocado para nós lermos, e se você preferir, pode ler com a sua Bíblia aí mesmo, que nos fala assim: disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja... Amém. Versículo 46, todos nós juntos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em... E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E posso dizer que toda a terra saberá que há Deus na IPB Glória, que há Deus no seu coração, na sua casa, na sua vida. Se nós hoje levarmos para casa e selar no coração algumas lições que vamos aprender com o pequeno Davi, o jovem Davi, a vencer todas e qualquer batalha segundo a vontade de Deus, irmãos. Nós queremos destacar em primeiro lugar o que podemos aprender com Davi. É não ter medo, e é até um aprendizado clássico de todos nós quando nos deparamos com esse texto. É não temer o tamanho do inimigo, a aparência do inimigo, a forma que o inimigo se apresenta. Não me importa de que forma que ele venha, do jeito que ele venha, você precisa aprender a não temer o inimigo. Porque você precisa considerar que dentro de você existe um Deus infinitamente superior e mais poderoso do que o inimigo que se apresenta à sua frente, independente de que inimigo seja.
quer seja uma enfermidade, quer seja uma situação financeira, quer seja uma perseguição injusta, quer seja uma calamidade que assolou a sua vida, a sua existência, não importa o inimigo que se apresente diante de você. Em primeiro lugar, você aprende com Davi e aprende com a palavra de Deus que o nosso Deus é maior. E qualquer que seja o inimigo, ele é menor, inferior a você. Desde que você esteja plenamente no centro da vontade de Deus, que você esteja buscando ao Senhor e esteja cada vez mais consagrando a sua vida para louvar e bendizer o Senhor em todo o tempo e em toda e qualquer situação. Quando Davi se depara com esse gigante conhecido ali dos filisteus, um gigante armado e bem preparado para a guerra, quando a palavra de Deus diz, lá no versículo 42, que diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, por quando era moço e de boa aparência. Ou seja, o filisteu era grande, arrogante, forte, bem armado, bem estruturado, com a sua lança, com a sua espada, com a sua couraça, com o seu capacete, homem preparado para a guerra, porque foi uma das justificativas de Saul, no primeiro momento, a não deixar Davi a lutar com esse gigante, porque diz ele: você ainda moço, pequeno, e ele já é preparado para a guerra, guerra, acostumado com batalha, e acima de tudo prepotente. O olhar de Davi para o gigante era vê-lo pequeno, e o olhar do gigante para Davi foi um olhar de desprezo, arrogante, não considerando em nenhum momento que aquele pequeno poderia se tornar um gigante diante dele, pelo poder de Deus, pela vontade de Deus. Então nós precisamos, em primeiro lugar, irmãos, aprender que não há gigante, que não há dificuldade maior do que o nosso Deus. E não importa como os inimigos se apresentam diante de nós. Quem sabe olhando para nós e nos considerando pequeno, inofensíveis, miseráveis, quem sabe nos menosprezando, nos humilhando. Mas saiba que Deus é contigo e Deus exalta aqueles que são humilhados e humilha aqueles que são exaltados. Há um Deus tremendo que rege a nossa vida e a nossa existência. Então não importa aquilo que venha contra nós, porque Deus certamente estará sempre pronto a nos defender de toda e qualquer situação. Então primeiro aprendizado: não tenha medo, não tenha receio dos inimigos, das dificuldades, dos problemas, daquilo que possa te afligir. Deus é infinitamente maior e pode fazer o impossível na sua vida. Creia nisso. Segundo aprendizado que nós temos com o pequeno Davi são as lembranças da experiência com Deus. Talvez o que mais falta em nossos corações é lembrar do que Deus já fez por nós. Muitas vezes, quando nos deparamos com a dificuldade, parece que é a primeira de tantas dificuldades que já enfrentamos nas nossas vidas. Dificuldade é essa que nós presenciamos, dificuldade é essa que sequer tomamos conhecimento, porque Deus agiu em secreto e nos livrou em secreto de tantas situações difíceis. Mas o que precisa estar no nosso coração a cada dia são as lembranças, convicções que temos de um Deus que já agiu e pode agir poderosamente em nossas vidas, em todo o tempo da nossa existência. É interessante que Davi, ainda sendo pastor de ovelhas e cuidava das ovelhas do seu pai Jessé, ele ali teve confronto com os animais que ali buscavam comer as ovelhas do seu pai. E ele dá exemplo do urso, ele dá um exemplo de um leão. Ele chega a dizer que ele foi atrás do leão, atrás do urso, e retirou das suas garras as ovelhas do seu pai. E ali o matou e o venceu. Essas histórias ficaram em seu coração por um motivo lógico. Ele sabia que por ele mesmo ele não conseguiria vencer um leão ou um urso. Ele não conseguiria tamanha proeza. Ele sabia que já existia um Deus o conduzindo para lutas maiores, para um posto maior, além de um pastor de ovelha, para agora se tornar um rei de Israel. As ovelhas de Deus que agora estaria pastoreando como rei de Israel. Ele não tinha noção do que Deus estava preparando a sua vida, mas ele sabia que Deus era contigo, porque ele tinha essa experiência com Deus, ele tinha essa intimidade com Deus, ele sabia que ele foi ungido por um profeta de Deus, ele sabia que o seu caminho estava sendo traçado por Deus. Então ele tinha plena convicção no que Deus já tinha produzido na sua vida, tinha feito na sua vida, como Deus se apresentava de forma poderosa
a ele em todo o tempo da sua existência. E não seria agora um gigante filisteu, um incircunciso filisteu, que iria amedrontar aquele pequeno jovem Davi, jovem de Deus, jovem que tinha no seu coração as histórias do poder de Deus, do que Deus fez através da sua vida, ele sendo instrumento de Deus. Ele conhecia o tamanho do seu Deus, e ele sabia que o seu Deus era mais forte do que o leão, do que o urso, e certamente é e será sempre maior e mais forte do que qualquer gigante filisteu que aparecesse à sua frente. Precisamos lembrar do que Deus já fez por nós, irmãos. Se você está vivendo um desafio, se você está vivendo uma luta, uma dificuldade, continue na presença de Deus. Não fuja dos seus inimigos, mas traga de volta ao seu coração o que Deus já fez por você, aonde Deus já te colocou e aonde Deus quer te colocar, aonde Deus quer fazer de você algo tremendo, para que as pessoas saibam que existe Deus na sua casa, que existe Deus na sua igreja, que existe Deus na sua vida. Como Davi falou, hoje os filisteus vão saber que existe Deus em Israel. Outra coisa que me chama muita atenção nessas lembranças de Davi é o propósito que ele coloca no seu coração antes mesmo de lutar, irmãos. É o propósito que ele fala com Saul. É o propósito que ele fala cara a cara com o gigante filisteu, sem medo. Ele fala com Saul, o Senhor hoje me entregará esse incircunciso. Hoje o Senhor me entregará. Um jovem, pequeno, apenas com 5 pedras, com a funda na mão. Essas eram as armas de Davi, mas ele dizia, hoje o Senhor me entregará, antes da luta. Quando ele chega diante do filisteu, e quando ele ouve primeiro a ameaça do filisteu, que está a partir do verso 43, acompanha aí, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Olha só, os deuses com letra minúscula. E disse mais o filisteu, versículo 44, a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha que coisa interessante. Aquele homem que, segundo a palavra de Deus, se você procurar um pouquinho mais na Bíblia, lá no capítulo 17, versículo 4, você vai ver o tamanho do gigante filisteu, né? Que está lá, um guerreiro cujo nome Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 2,90 metros de altura. 2,90 metros de altura. Com espada, lança, escudo, capacete, couraça, caneleira. E ainda aí à sua frente um escudeiro, um fiel escudeiro, contra o menino vestido de pastor de ovelha. Com a funda, uma arma que ele usava para proteger as ovelhas, que lançava pedra. 5 pedrinhas que ele escolheu. Ali na beira do riacho, do ribeiro. Mas acima de tudo, com muita fé em Deus. A ameaça de Golias a Davi é em nome dos deuses de filisteus, que pela manhã, eu já falei que a própria arca do Senhor, sozinho, o próprio Deus destruiu dentro ali do templo de Dagom. Ela caiu e ficou só com o tronco. Se rendeu a arca do Senhor. E aí os profetas dos filisteus, os falsos profetas, os adivinhadores, os feiticeiros, falaram assim, ó, devolve a arca, porque não dá para ficar em nossas terras. Não dá. Ele humilhou o nosso Deus. Nosso Deus está todo quebrado. E se essa arca continuar aí, não vai sobrar mais templo nenhum para nós, vai cair tudo. Então manda essa arca de volta para os filisteus. Manda essa arca de volta para Israel. Esse povo, irmãos, juntamente agora com o gigante Golias, faz uma ameaça a Davi, o pequeno homem de Deus, o pequeno jovem de Deus, e o amaldiçoou em nome dos deuses dos filisteus, deuses que já foram vencidos e destruídos pelo próprio nosso Deus, o Deus de Israel. E também falou que iria dar a ele a tua carne, as aves dos céus e a besta feras do campo. Interessante que Golias só ameaça a vida de Davi. Ameaça apenas a vida de Davi. Vou te destruir e o seu corpo darei às aves e às bestas feras do campo. Só isso. Agora Davi, irmãos,
em nome de Deus, ele não poupa ameaça, e uma ameaça que seria cumprida pelo poder de Deus, diante do exército filisteus e diante de todo o exército de Deus. Olha como Davi responde à ameaça de Golias. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Veja bem que Davi tinha consciência do perigo que estava correndo. Um homem de 2,90 m, extremamente preparado para a guerra, com os instrumentos de guerra. Davi vendo e reconhecendo. Lembra o primeiro ponto? Não ter medo da aparência dos seus inimigos. Segundo ponto, lembra do que Deus já fez por você. E Deus continuará fazendo. E essa visão não amedrontou Davi, pelo contrário, o encorajou. E ele lança agora a ameaça ao filisteu e diz assim: eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu vou em nome de Deus. A primeira coisa que ele coloca diante do seu inimigo é Deus, não é ele. A primeira palavra que é lançada contra o inimigo é o nome de Deus. Ele apresenta Deus ao seu inimigo. Tu vens contra mim com espada e lanças. Eu vou contra ti em nome do Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus da guerra. A identidade de Davi é apresentada no primeiro momento, no primeiro diálogo com aquele filisteu, após as suas ameaças. Eu vou contra ti em nome de Deus. Porque ele já sabia que Deus era com ele. E aí ele aplica agora a sua ameaça de uma forma mais clara ao filisteu, que talvez ele não entendeu. Vou em nome de Deus, que Deus é esse, né? Porque o nome do filisteu, dos deuses filisteus já tinha ameaça. Deus por Deus, o filisteu ficava com Deus deles. Aí Davi vai mais à frente, de uma ousadia sem precedência. E versículo 46 diz: hoje mesmo, olha o que Davi está dizendo, um jovem pequeno, apenas com 5 pedras no seu alforje, e com a funda na mão. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha só. O Senhor lhe entregará nas minhas mãos. Essa é a nossa atitude contra os nossos inimigos. Não é eu que vou te tocar. Não sou eu que vou fazer alguma coisa com você. É Deus. E Deus vai me dar vitória contra você. E olha como ele vai detalhar essa vitória, irmãos. Antes da guerra, antes da batalha. Ferir-te-ei. Tirar-te-ei a cabeça. Como tirar a cabeça do gigante se ele não tinha espada nas mãos? Ele tinha pedras. Olha a promessa de Davi. Olha a confiança em Deus. Olha as lembranças do que Deus já tinha colocado no seu coração. Vou lhe tirar as cabeças, só que ele não tinha espada. E os cadáveres do arraial dos filisteus. Aí ele vai mais longe. O gigante ameaça apenas Davi, não ameaça o arraial do povo de Deus. Mas Davi vai mais longe. Além da sua cabeça, eu vou fazer com que os cadáveres do seu arraial, olha só, darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não falou que toda a terra saberá que existe Davi em Israel. Toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Tudo que nós fazemos, irmãos, se não for para a glória de Deus, para o louvor de Deus, se não for para ser devolvido a Deus, não aguarde resposta de Deus, não aguarde a bênção de Deus, não aguarde a ação de Deus ao seu favor. Se o que estivermos fazendo em o nosso coração, e Deus sabe e conhece perfeitamente o nosso coração, não seja exclusivamente para a glória de Deus, e não para uma autopromoção pessoal, um destaque pessoal, uma vaidade pessoal, de mostrarmos em nós a nossa própria habilidade, os nossos bons e talentos naturais que nós temos em nossa vida. Davi tinha um dom especial de pastorear a ovelha e usar muito bem a funda e as pedrinhas para defender as suas ovelhas. Mas esse dom natural foi oferecido a Deus, e foi com o que ele tinha nas mãos que ele foi contra o inimigo, em nome de Deus. Davi glorifica a Deus antes mesmo da batalha. E diz aquele gigante como que seria o arraial deles, como ele estaria depois da batalha. E saberia quem era o Deus de Israel. Que tem Deus em Israel. Que coisa bonita, né? Que afronta bonita, né? Diante de um inimigo tão grande, tão temível. Durante 40 dias, Golias se levantava e chegava diante das bases do povo de Israel, das trincheiras de guerra de Israel, e gritava: não tem homem aí não?
Ninguém quer me encarar, e não. Eu quero lutar. É raro esse fato, esse tipo de guerra na palavra de Deus. Era muito raro, mas era aceito como guerra. 2 homens brigarem e o que ganhar, aquele povo que representava o vitorioso, iria dominar aquele que representava aquele que morreu na batalha e perdeu. E eu creio que, acredito eu particularmente, que o gigante filisteu e o povo filisteu esperava que quem se apresentasse para a guerra seria o rei Saul. Porque a palavra de Deus apresenta Saul como homem que do ombro para cima sobressaía sobre todo o povo. Além de ser bonito, grande, ele teria que se apresentar para a guerra. Aí nós vamos ver uma particularidade entre Saul e Davi. Aí nós vamos ver uma particularidade do propósito de Deus para com o povo de Israel. Que particularidade é essa? Porque Davi se apresenta como rei de guerra, de guerreiros. E Davi e Saul se apresentam como aquele rei de trono, sentado, amedrontado, medroso, com medo, sem a bênção de Deus. E Davi lá na frente das trincheiras, um jovem pequeno, ruivo, mas de boa aparência, mas com a coragem inabalável no Deus de Israel. Então ele fala e lembra do que Deus fez e fala para aquele gigante: eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. E todos o seu arraial saberá que existe Deus em Israel. Sem medo. E foi para a guerra. Então nós aprendemos isso com ele. Usar o nome de Deus acima de todas as coisas e glorificar a Deus em todos os gestos e atos de nossas vidas. Em terceiro lugar, querido, nós aprendemos muito com o rei Davi. E é algo que nós precisamos ter no nosso coração todos os dias. Ser exemplo de encorajamento para aqueles que estão hoje sem coragem. Ser exemplo de vida, de luta, de vitória para aqueles que se sentem hoje praticamente abatidos, amedrontados e sentindo derrotados. Interessante isso. Quando nós olhamos a consequência desta guerra, desta luta de Davi com o gigante Golias, e nós já conhecemos essa história, ele lançou a pedra bateu na testa, cravou na testa, o gigante caiu. Ele corre, pega a espada do gigante, tira da bainha e arranca ali o pescoço do gigante, o mata. E traz a cabeça do gigante para o arraial do povo de Deus. E quando o povo de Deus viu esta ação de Davi, irmãos, acompanhe comigo, por favor, o versículo 52. Olha um gesto de Davi, o que provocou no arraial, que estava há 40 dias com medo, com receio, 40 dias sendo zombado, humilhado, tendo o seu Deus ultrajado, e aqueles homens sem coragem para fazer nada. Mas quando Davi abate aquele gigante, quando Davi fala para ele: há Deus em Israel, se Deus me usou, eu, pequeno, jovem, para vencer esse gigante, pode usar o exército de Israel também para matar e livrar a Israel de todo o exército de uma vez só. É interessante que na ameaça de Davi ele fala assim: o Senhor também me colocará os seus exércitos, o seu acampamento nas minhas mãos, e os corpos dos seus soldados serão entregues às aves e às bestas dos céus. Mas Davi não foi lá sozinho fazer isso. Quem fez isso foi o exército de Deus, o povo de Israel, os guerreiros de Israel. Olha o versículo 52, leia comigo, querido. Então, os homens de Israel e de Judá se levantaram e o quê? E jubilaram e perseguiram quem? Os filisteus, até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus, o quê? Feridos pelos caminhos de Saraim e até Gate e até Ecrom. E aí o 53, olha que bênção. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os acampamentos. Você já parou para pensar que você pode ser exemplo de encorajamento para alguém quando você tem a sua vida pautada na vontade de Deus? E você pode ser para alguém uma resposta que ele precisava para ser encorajado a enfrentar os seus inimigos? Você pode ser alguém que representa alegria para alguém que hoje que está triste e chorando. Você pode ser alguém de referência para um próximo que hoje carece
de notícias boas, de atitudes boas, de pessoas que verdadeiramente buscam o Senhor e são encorajadas ao Senhor. E você pode ser a resposta de Deus para alguém que precisa ver que você pode vencer todo o inimigo. E eles também, em nome do Deus que você serve, também pode vencer todo e qualquer inimigo e toda qualquer dificuldade que porventura se apresentar em seus caminhos. Davi representou para o exército de Israel a coragem. Davi representou para os exércitos de Israel que existe um Deus que nunca abandonou o seu povo, mesmo sendo um rei, não sendo da vontade de Deus. Deus sempre escolheu o seu povo e quis estar no meio do seu povo e quer sempre abençoar o seu povo. E ali naquele momento, Davi mostrou para o seu povo, em primeiro lugar, que o Deus era com eles, e eles se levantaram e jubilaram e perseguiram, pegaram as suas espadas e foram atrás dos filisteus e venceram a batalha. E aquilo que Davi havia ameaçado ao gigante se torna realidade. Porque Deus verdadeiramente honrou a Davi em todo o seu propósito. Não somente no seu embate, na sua luta pessoal contra o gigante, mas também encorajando o exército de Deus a lutar contra os inimigos e sair desta luta vencedor. Irmãos, hoje nós precisamos de pessoas semelhante a Davi, que não tem medo dos inimigos, que lembra do que Deus já fez por ele e está pronto para enfrentar os inimigos do presente. E que os seus atos são atos que glorificam a Deus e se tornam um exemplo de vida para o próximo, a viver conforme a vontade de Deus. Nós temos uma missão, uma batalha todos os dias como povo de Deus, a sermos de fato os guerreiros do Senhor, onde as pessoas olham para nós e percebem que mesmo diante de tantas calamidades, tantas dificuldades, nós temos conseguido vitórias. E isso desperta alegria, desperta vontade ao próximo de seguir a Deus, o Deus que nós servimos. Como é grande a nossa responsabilidade diante hoje da realidade da humanidade. Como nós cristãos precisamos passar por essas calamidades, sendo exemplo de vitória, sendo exemplo de um Deus vivo, de um Deus que está presente com o teu povo em todo o tempo, em toda qualquer situação. Davi não representou apenas uma vitória pessoal. Davi representou a vitória de Deus, que Deus ofereceu ao povo inteiro através da sua ação, da sua coragem, da sua fé, da sua habilidade, colocada agora nas mãos de Deus para glorificar a Deus exclusivamente. Um homem que antes de lutar já sabia que era vitorioso e sabia que Deus iria dar vitória ao seu povo, porque ele sabia que Deus verdadeiramente estava ali no meio do seu povo. Não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Deus está aqui conosco. Deus está presente aqui na minha vida, na sua vida, nesta igreja. Nós precisamos sair da casa do Senhor hoje encorajados a não temer os inimigos e jamais esquecer do que Deus já fez. E sair determinado que se alguém olhar para nós, vai ver em nós a imagem de Cristo, vai ver em nós atitudes de Cristo, vai ver em nós os ensinamentos praticados por Cristo Jesus. Vai ver em nós tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como arma poderosa para vencer o inimigo e glorificar a Deus e fazer com que pessoas incrédulas hoje, que estão tristes, sem saber para onde vai, se aproximar de nós e falar assim: eu quero te seguir porque tu tens o Deus que faz diferença. O Deus de Davi era o Deus de Israel. O meu Deus é o nosso Deus. E Ele pode nos usar para que muitos também possam conseguir as vitórias que estão desejando. Como é bom ser exemplo de Deus ao próximo. E não é pecado não, tá, irmãos? Porque Paulo não se cansa de orientar as igrejas para que pudesse ser imitador dele como ele era de Cristo. Que desafio, né? E hoje é o nosso desafio. Fazer com que as pessoas possam nos imitar como nós imitamos, né, fazemos a vontade de Deus. Talvez podemos até ampliar essa frase assim, sedes meus imitadores como eu imito Paulo, como Paulo imitava Jesus.
Já estaria muito bom desta forma. Já estaríamos lá pertinho de Deus. E as nossas ações, com certeza, seriam de grande valor para aqueles que precisam hoje se achegar a Deus. Para aqueles que estão perdidos, desolados, derrotados, amedrontados, temendo o dia de amanhã, porque não sabe como vai ser o seu dia, não sabe como vai enfrentar. E quando ele passa por um filho de Deus pela rua, vê ele assobiando, cantando, louvando, festejando, se alegrando, caminhando como se nada tivesse acontecendo no mundo, porque ele crê no seu Deus e conhece o seu Deus e sabe que o seu Deus está com ele em todo o tempo da sua existência. E não há gigante neste mundo capaz de nos vencer, porque Deus sempre vai lutar e sempre vai estar à nossa frente para nos dar vitória, para a glória dele e para a nossa alegria. Há o interesse em Deus em fazer da sua vida uma vida de vitória, para que o nome dele seja exaltado em todos os lugares que você se encontrar. Somos instrumento de Deus. E que esta noite possamos sair da casa do Senhor sem medo, mas com a convicção que o Deus da guerra está guerreando por nós em todo o tempo da nossa vida. Amém? Que o pequeno Davi seja um gigante em nosso coração com os seus ensinamentos. Para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe.